Bom, pessoal, a gente vai continuar hoje com a nossa aula de matrizes, tá? A gente já viu o comecinho aqui da localização de matrizes, da construção de matrizes também, né? E hoje a gente vai trabalhar sobre os tipos de matrizes e o começo ali das operações. As matrizes também fazem operações, né? Hoje a gente vai trabalhar com o comecinho disso daí, tá? Bom, vamos lá relembrar rapidinho o que a gente já viu para não ficar perdido aqui o nosso raciocínio, né? Então a gente já viu que as matrizes elas são tabelas, elas organizam informações como se fosse uma tabela, né? Em linhas, em colunas, e a gente usa muito elas na produção de vídeos, na produção de fotos. Os efeitos que são colocados em fotos são matrizes ali, né? A gente altera os valores, as informações que tem na foto, tá? E tudo isso então tem a ver com a nossa matéria de matemática, que são as matrizes. A gente viu que elas seguem a organização de linhas e colunas, né? A gente sempre lê uma matriz, localiza um elemento, observa a forma que essa matriz aparece, observando as suas linhas e também observando as suas colunas. Tá? Esses dois valores eles são muito utilizados, eles são muito úteis ali para a gente poder interpretar bem e poder criar também as nossas matrizes. A gente também viu que cada elemento ele está num lugar específico e a gente registra isso usando esse símbolo aqui, ó, a letra A para representar o elemento e esses dois números pequenininhos aqui, ó, o que vai ser representado pelo I é a nossa linha e o que vai ser representado pelo J é a coluna. Isso quer dizer, por exemplo, que se eu tenho um elemento que está na segunda linha e na terceira coluna, eu vou escrever ele como A2, 3, né? A linha 2 e a coluna 3. Isso serve para a gente localizar mais fácil, tá? Para você achar mais fácil aquele elemento, aquele número. E ó, de novo, né? Linha e coluna, tá? Igual eu falei aqui, a gente organiza usando as linhas e as colunas. A ordem da matriz, a gente também já viu na última aula, né? A ordem tem a ver com o tamanho da nossa matriz. E esse tamanho, ela também vai trabalhar com as linhas e com as colunas. Então, se eu falo que a minha matriz é uma matriz 3x2, quer dizer que eu tenho 3 linhas e 2 colunas aparecendo ali. Então, eu organizo a minha matriz inteira, desde o elemento até o tamanho da matriz, sempre olhando as linhas e as colunas. Tá? Isso aqui foi da última aula, a gente já viu isso. Né? Hoje eu quero apresentar para vocês os tipos de matrizes. As matrizes, para facilitar o nosso entendimento, elas são organizadas por tipos. E esses tipos têm a ver com o formato, têm a ver com a ordem que essa matriz tem. Tá? Então eu vou mostrar aqui alguns tipos que são mais comuns, que a gente encontra de uma forma mais fácil aí, para a gente conseguir identificar, né? Para poder olhar para a matriz e saber, essa é daquele tipo, essa é daquele outro tipo. Vai ficar mais fácil. Então essas matrizes elas seguem sempre uma ordem específica. Então você vai perceber que ela é daquele tipo olhando a ordem da matriz. O primeiro tipo aqui é a matriz que a gente chama de quadrada. Tá? E por que a gente chama de quadrada? Porque tem a mesma quantidade de linhas e de colunas. Então, uma matriz que é 2x2, como essa aqui, essa primeira aqui é 2x2. Uma matriz que é 3x3, né, que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz 4x4, 5x5 e por aí vai. Sempre que você perceber que a quantidade de linhas é a mesma das colunas, a gente vai chamar de matriz quadrada. Tá? Às vezes o exercício pode falar, construa uma matriz quadrada de ordem 2. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma matriz que é quadrada, né? Ou seja, tem as linhas e as colunas iguais, e quando ele fala que é de ordem 2, quer dizer que ela então vai ser uma matriz 2x2. Né? Se ela fala que é de ordem 4, então vai ser uma matriz 4x4. Então, quando ele fala que é uma matriz quadrada, automaticamente a gente já tem que lembrar que as linhas e as colunas são iguais, né? A quantidade de cada uma é a mesma, tá bom? A gente tem também o tipo de matriz que é a matriz coluna, que é quando você tem várias linhas e apenas uma coluna. Então aqui fica fácil porque ela vai ser uma matriz que, vamos dizer assim, ela fica em pé. Né? Ela tem uma coluna apenas, né? Só uma coluna aqui, e ela vai ter várias linhas. Então ela pode ter 2 linhas e uma coluna, ela pode ter 3 linhas e uma coluna, 4 linhas e uma coluna. Então eu posso ter várias linhas ali, só que apenas uma coluna. Então esse tipo de matriz a gente chama de matriz coluna. E se tem a matriz coluna, né, também tem a matriz linha.
que é a matriz linha? É quando você tem apenas uma linha e várias colunas. Então, por exemplo, aqui só tem a primeira linha, certo? E eu tenho duas colunas. Aqui também, ó, só tem a primeira linha, só que eu tenho 3 colunas. Então é uma matriz que ela fica deitada, né? Vamos dizer assim, ela fica numa orientação ali na horizontal. Ela fica sempre com uma linha só, né? Deitada. Ela tem várias colunas. Então esses 3 tipos aqui são os tipos mais comuns de aparecer, tá? E você sempre vai poder ver e descobrir qual tipo que é, olhando pela ordem da matriz, olhando pelas linhas e pelas colunas que ela tem. Além disso, tem um outro tipo, que esse não tem tanto a ver com a ordem, mas esse tipo também altera a ordem da nossa matriz, altera ali o formato que ela aparece, que é o tipo transposta. Então, quando a gente fala que uma matriz ela é transposta, quer dizer que ela está invertendo a posição dos nossos elementos, né? Como assim invertendo a posição dos nossos elementos? Ela transforma os números que estão nas linhas, né, os elementos que estão aparecendo nas linhas, em elementos que vão aparecer nas colunas. Então, o que ela faz é pegar quem está na linha, por exemplo, na primeira linha, e colocar na primeira coluna. Quem está na segunda linha e colocar na segunda coluna. E aí, ele, com essa matriz transposta, né, a gente consegue misturar, né, mexer na orientação aqui, na posição dos nossos elementos. Tá? Então, olha aqui esse exemplo que eu coloquei. Né? Tem a matriz, olha a primeira linha, matriz A. Tem a primeira linha que é 1, 2 e 3. Aqui, esse 1, 2 e 3 virou a primeira coluna. Olha lá, 1, 2 e 3. E quando a gente tem uma matriz transposta, né, que é como está essa daqui, ó, a gente chama de A transposta. Né, a matriz A transposta. Ela sempre vai ter esse T, essa letra T pequenininha aqui no canto, para mostrar que ela é transposta. Tá? Então, se aparecer alguma matriz assim, né, com essa letra T pequenininha, quer dizer que ela é transposta de uma outra matriz, que é uma matriz da matriz original, né, da matriz inicial ali do raciocínio. Então, aqui as linhas viram as colunas, e aí você vai ter toda a matriz se movimentando, né, ela vai mexer com a ordem de todos os elementos ali. Bom, então esse é um tipo diferente de matriz, ela não vai ter uma ordem específica, igual aquela que a gente viu agora há pouco, né? Mas ela vai mexer na ordem também. Então você vai começar de um jeito e vai terminar de outro jeito. Tá? Então esse é um tipo de matriz bem importante que a gente acaba utilizando, encontrando em exercícios também. Aqui, agora a gente vai ver as operações com as matrizes. Tem várias operações que eu consigo fazer com as matrizes. Tá, mas para não ficar tão comprida a aula, eu vou fazer as primeiras operações, aquelas que são mais básicas aqui, e depois a gente vai ver numa outra aula, né, na próxima aula com certeza, a continuação dessas operações. Tá? Então a gente vai trabalhar hoje com a adição e a subtração, que são duas operações bem simples de se calcular, de se pensar, e uma coisa importante para a gente saber, né, para fazer essas operações, é que as matrizes elas têm que ter a mesma ordem. Tá? O que isso quer dizer? Se uma matriz é 3 por 3, por exemplo, a outra matriz também tem que ser 3 por 3. Elas têm sempre que ter o mesmo formato, tá? Elas têm que ter sempre o mesmo tamanho, para a gente conseguir fazer as operações da forma correta. Tá? Isso, de novo, é importante saber, para adição e para subtração. Tá bom? Por que isso, né? Porque a gente vai trabalhar com a posição. Então, aquele número que está na primeira posição, na primeira linha, ele vai fazer a conta com o número que também está na primeira posição, também está na primeira linha. Aquele número que está na segunda posição, lá na primeira linha, vai fazer a conta com o número que está na segunda posição, lá na primeira linha. Então, por isso que tem que ser a mesma ordem, porque aí a posição de cada número vai ser a mesma também. Então você vai fazendo as continhas de acordo com essas posições. Tá? Coloquei aqui os exemplos para a gente poder ver. Coloquei duas matrizes. Ó. A matriz A, que é uma matriz 3 por 3, e a matriz B, que também é 3 por 3. Ó. Percebe já no começo que a ordem é a mesma. Né? Então aqui a gente vai fazer o A mais B. Eu vou somar essas duas. Primeiro a gente substitui, é claro. Pega aqui a matriz A, coloca ela na conta. Pega a matriz B, coloca na conta também, né? Coloca a adição. E agora a gente vai observar cada elemento. Então, o primeiro número aqui é o nosso número 1. O primeiro número ali é o número 5. Então, quer dizer que eu já sei que esses dois vão ficar juntos. O próximo elemento é o 2. Aqui o próximo elemento é o 0. Então, eles vão ficar juntos também. Depois o 3 com o 2. O 4 com o 1. O 5 com o menos 1. O 6 com o 8.
E aqui na última linha, né, o 7 com 3, o 8 com 3 e o 9 com o 6. Então ela vai ficar assim, ó. A gente monta cada parzinho, cada número com o seu valor correspondente, né? O que está na mesma posição que ele se encontra. E com isso eu consigo montar todas as continhas de todos os valores que eu tenho. Por isso que a ordem tem que ser a mesma. Ninguém ficou sem fazer conta, tá bom? E aqui um detalhe importante: se tiver algum sinal que você perceba que não ali não está fazendo parte da conta, né? Por exemplo, aqui tem o -1. A conta é uma conta de adição, então tem um sinal de mais. Mas o número é o -1, tem um sinal de menos. Então você tem que colocar ele entre parênteses, tá? Para você poder fazer a regra de sinal certinho, observar esse sinal e aí você poder fazer a conta, tá? Então aqui tem 1 mais 5, 2 mais 0, 3 mais 2. Né? Aí depois 4 mais 1, 5 mais -1, né? Aqui onde você vai ter que ver o sinal para fazer a conta, 6 mais 8. E na última linha tem o 7 mais 3, 8 mais 3 e o 9 mais 6. Então eu tenho cada pedacinho aqui com uma conta e aí a gente vai resolver essa conta. Resolvendo cada continha ali dentro, o resultado que apareceu vai ser o resultado da soma das matrizes. Né? No caso aqui, A mais B ficou desse jeito. Tá? E isso também funciona para eu fazer a adição. Né? Então, eu coloquei as mesmas, a subtração, e eu coloquei as mesmas matrizes aqui, e aí agora a gente vai fazer a subtração, ó, A menos B. E substituo, igual a gente fez na soma, substituo as duas aqui. Também tem que tomar cuidado com o sinal, né? Por exemplo, aqui o sinal é negativo e tem o -1, né? Então, esse número vai acabar ficando com os dois sinais. Eu olho a posição de cada elemento, coloco essa posição em ordem, né? Coloco cada um fazendo a continha com o número correspondente. Aqui, por exemplo, aqui tem o sinal, ficou entre parênteses, né? Ficou 5 menos -1. Então ele tem que fazer a regra de sinal antes de fazer a continha. E fazendo cada continha, atento com cada sinal ali, a gente vai ter a subtração. Então, o raciocínio da adição é exatamente o mesmo raciocínio da subtração. Só tem que ficar atento, claro, na conta e também na posição de cada número. Tá? A ordem tem que ser a mesma para a continha poder ir para frente. Tá bom? Então, aqui a gente vai ter o nosso resultado final da subtração, o resultado final da adição, e se por acaso, por exemplo, eu quero a transposta desse resultado, né, que eu falei agora há pouco. A transposta seria você pegar cada linha e transformar numa coluna. Né? Então pega a primeira linha, faz a primeira coluna. Pega a segunda linha, faz a segunda coluna. Pega a última linha, a terceira, faz a terceira coluna, e aí você vai ter a transposta desse resultado. Beleza? Se ficar com alguma dúvida, volta o vídeo, dá uma olhada de novo com calma, vê passo a passo. Tenta montar os exemplos também no caderno, isso é muito importante para você treinar, para você poder fazer bem mais tranquilos os exercícios, tá? E aí, na próxima aula, a gente continua nessa parte, continua com as operações, com o resto das operações, a multiplicação e por aí vai, beleza? Então, até mais, pessoal.